Um pequeno pardal estava prestes a ensinar ao homem mais poderoso da cidade a lição mais importante de sua vida. Mas ele quase perdeu essa chance para sempre. Você já parou para pensar quantas vezes desperdiçamos as maiores bênçãos da vida simplesmente porque elas chegam até nós embrulhadas na simplicidade? Hoje, você vai descobrir como nossa tendência de desprezar o que parece insignificante pode nos fazer perder tesouros que nem imaginávamos existir. Esta é uma história que pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Ricardo era o tipo de homem que a sociedade considera bem-sucedido. Empresário próspero, escritório no 42º andar do prédio mais imponente da cidade, carro importado na garagem e uma agenda sempre lotada de compromissos importantes. Sua rotina era matemática. Chegava ao escritório às 7 da manhã, trabalhava até às 9 da noite e nos fins de semana revisava relatórios e planejava estratégias. Para ele, tempo era dinheiro e dinheiro era poder. Naquela terça-feira de março começou como todas as outras. Ricardo estava em sua mesa, analisando planilhas, quando ouviu um som estranho vindo da janela. Toque, toque, toque. Era um bater insistente contra o vidro. Levantou os olhos por uma fração de segundo e viu um pequeno pardal, aparentemente ferido, que tentava pousar no parapeito da janela, mas continuava batendo contra o vidro. Que irritação! Murmurou Ricardo, voltando sua atenção para os números na tela do computador. Justo hoje que tenho 3 reuniões importantes. Mas o pardal não desistia. Toque, toque, toque. O som continuava, ritmado, insistente, como se o pequeno pássaro tivesse uma mensagem urgente para entregar. Ricardo ergueu a cabeça novamente, desta vez com irritação visível no rosto. Sai daqui, seu bicho impertinente, disse em voz baixa, batendo com a mão na mesa para assustar o animal. O pardal parou por alguns segundos, inclinou a pequena cabeça como se estivesse ouvindo, e então recomeçou. Toque, toque, toque. Mas o pardal não desistiria facilmente. E logo, Ricardo descobriria por quê. Durante os próximos 3 dias, a mesma cena se repetiu. Todas as manhãs, pontualmente às 8 horas, o pequeno pardal aparecia na janela do escritório de Ricardo. Suas penas estavam visivelmente machucadas, uma das asas pendia de forma estranha, mas mesmo assim, ele continuava tentando chamar a atenção do empresário. Ricardo tentou de tudo. Fechou as cortinas, mas o som continuava. Pediu para o segurança do prédio afugentar o pássaro, mas no dia seguinte, lá estava ele novamente. Até mudou temporariamente para uma sala de reuniões do outro lado do andar. Mas de alguma forma, o pardal descobriu onde ele estava e migrou para a nova janela. Senhor Ricardo, disse Marina, sua secretária, na quinta-feira de manhã. Os outros funcionários estão comentando sobre o passarinho. Alguns acham que é um sinal. Sinal do quê, Marina? É apenas um pássaro confuso, respondeu Ricardo, mas havia algo em sua voz que não soava tão convicto quanto suas palavras. Na verdade, Ricardo estava começando a perder a concentração. Durante as reuniões, pegava-se pensando no pequeno visitante. À noite, em casa, se perguntava se o pardal tinha conseguido encontrar comida, se estava sofrendo com o ferimento. Mas orgulho e teimosia o impediam de admitir que um simples pássaro estava afetando sua rotina meticulosamente planejada. Na sexta-feira de manhã, quando o familiar toque-toque-toque recomeçou, algo diferente aconteceu. Ricardo estava no meio de uma ligação internacional importante quando percebeu que o som havia parado abruptamente. Um silêncio estranho tomou conta do escritório. Ele desligou o telefone e se aproximou da janela com uma preocupação que não conseguia explicar. No momento em que Ricardo finalmente decidiu se aproximar da janela, algo extraordinário estava prestes a acontecer. O pardal estava caído no parapeito, imóvel.
Suas pequenas patas agarravam-se fracamente à superfície e seus olhos minúsculos estavam fechados. Pela primeira vez em anos, Ricardo sentiu seu coração acelerar por um motivo que nada tinha a ver com negócios ou dinheiro. Sem pensar duas vezes, abriu a janela e estendeu as mãos cuidadosamente. O pardal era tão leve, tão frágil, que parecia feito de ar e esperança. Com uma delicadeza que nem sabia possuir, Ricardo o trouxe para dentro do escritório e o depositou suavemente sobre um lenço limpo em sua mesa. "O que eu faço agora?", murmurou para si mesmo, observando o pequeno ser indefeso. Ligou para um veterinário, cancelou todas as reuniões da manhã e transformou sua mesa executiva em um hospital improvisado. Conseguiu água e pequenos pedaços de pão e, com uma paciência que jamais demonstrara nem com os funcionários mais próximos, começou a cuidar do pardal ferido. Enquanto pingava gotas de água no bico do pássaro, algo estranho aconteceu com Ricardo. Uma sensação de paz, há muito tempo esquecida, começou a invadir seu peito. Quando foi a última vez que tinha prestado atenção a algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão profundo quanto a respiração delicada de um pequeno ser vivo? As horas passaram sem que Ricardo percebesse. Pela primeira vez em décadas, não olhou o relógio nem uma única vez. Suas mãos grandes e acostumadas a apertar mãos em negócios milionários, agora acariciavam suavemente as penas macias do pardal, que aos poucos começava a mostrar sinais de recuperação. Foi então que as lembranças vieram como uma avalanche. Ricardo se viu novamente aos 8 anos de idade, no quintal da casa da avó, observando fascinado um ninho de bem-te-vis. Lembrou-se de como costumava passar horas inteiras sentado debaixo da mangueira, apenas observando as formigas carregarem folhas. Quando havia perdido essa capacidade de se maravilhar com o simples, quando a vida havia se tornado apenas uma corrida desenfreada atrás do próximo milhão? No final da tarde, o pardal abriu os olhos, primeiro um, depois o outro, e ficou imóvel por alguns segundos, como se estivesse reconhecendo o ambiente. Então, lentamente, virou a pequena cabeça na direção de Ricardo e o fitou diretamente nos olhos. Naquele olhar, Ricardo viu algo que o dinheiro jamais havia comprado. Viu gratidão pura, sem interesse, sem segundas intenções. Viu a sabedoria silenciosa de quem conhece o valor da vida em sua forma mais essencial. Viu a beleza de existir sem precisar provar nada para ninguém. E, principalmente, viu um espelho de tudo o que ele havia perdido ao longo dos anos na busca obsessiva pelo que julgava importante. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Ricardo sem que ele conseguisse controlá-las. Não eram lágrimas de tristeza, mas de reconhecimento. O pardal não era apenas um animal ferido que havia invadido sua rotina. Era um mensageiro, um professor disfarçado, um lembrete divino de que as maiores lições da vida muitas vezes chegam até nós através daquilo que consideramos pequeno, insignificante, indigno de nossa atenção. "Obrigado", sussurrou Ricardo para o pequeno pássaro. "Obrigado por não desistir de mim." O pardal permaneceu imóvel por mais alguns minutos, como se soubesse que sua missão ainda não estava completa. Então, com movimentos cuidadosos, testou as asas, deu alguns passos pequenos sobre a mesa, olhou uma última vez nos olhos de Ricardo e voou em direção à janela aberta. Mas antes de partir, fez algo que Ricardo jamais esqueceria. Pousou por um instante no parapeito, virou-se para trás e emitiu um pequeno canto. Não era um som de despedida, mas de gratidão mútua, de reconhecimento de duas almas que se encontraram no momento exato em que mais precisavam uma da outra. A partir daquele dia, Ricardo nunca mais foi o mesmo. Aprendeu que Deus muitas vezes usa o que consideramos insignificante para nos ensinar as lições mais preciosas. O pardal havia sido seu professor mais sábio.
E a aula mais importante de sua vida havia custado apenas um pouco de atenção, cuidado e humildade. Ricardo começou a chegar mais tarde ao escritório, não por preguiça, mas porque descobriu a alegria de observar o nascer do sol. Passou a almoçar no parque em frente ao prédio, alimentando os pássaros e conversando com as pessoas que antes nem notava. Sua empresa continuou próspera, mas agora ele sabia que o verdadeiro sucesso não se media apenas em números, mas na capacidade de enxergar milagres disfarçados de simplicidade. Quantas vezes você já desprezou algo ou alguém por parecer pequeno demais para sua atenção? Quantas bênçãos podem estar disfarçadas de simplicidade em sua vida neste exato momento? Talvez aquela criança que quer te contar uma história enquanto você está ocupado. Talvez aquele vizinho idoso que sempre cumprimenta você na escada. Talvez aquela flor que insiste em nascer na rachadura do concreto bem na frente da sua casa. E se a próxima grande transformação da sua vida estiver esperando em algo que você considera insignificante hoje? Se esta parábola tocou seu coração, inscreva-se no canal Parábolas com Propósito. Deixe seu like, compartilhe nos comentários uma situação simples que te ensinou algo profundo e ative o sininho. Seu gesto ajuda essas mensagens a alcançarem e transformarem mais vidas. Até o próximo encontro.